Conversar agora com o advogado Daniel Rocha sobre férias. É o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Vai mandando sua pergunta pra gente. O WhatsApp tá aqui, ó. Não sai da minha mão. 99105-0400. Vamos falar sobre cálculos, doutor? Como é que esse valor é calculado? Explica pra gente. O cálculo é com base na quantidade de meses que você trabalhou sem faltas superiores a 30 dias. No caso, se você completou 12 meses de trabalho de maneira regular, você tem direito às férias de maneira integral. Se você trabalhou 11 férias, você vai ter direito a 11 dozeavos. E assim sucessivamente. Se trabalhou só 3 meses, 3 dozeavos do que seriam suas férias. Ou seja, o cálculo das férias é feito com base nos meses de trabalho. É inclusive a dúvida da Catiane, acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp. Ela disse que faz 1 ano de empresa no próximo dia 1º de agosto. Então tá pertinho, né? Quando é o período concessivo? É isso que ela pergunta aqui pra gente. Ela vai completar agora 1 ano em agosto. Isso. A empresa vai ter até agosto do próximo ano para conceder essas férias. Certinho. Algumas pessoas aqui perguntaram sobre quando deve ser feito esse pagamento, né? Se é antes do funcionário entrar de férias ou após essas férias. Como é que é isso? Qual é o mais ideal, né? Na realidade, não é nem só questão de ideal, é questão de legal. A legislação estabelece que a empresa tem 48 horas antes do início das férias para efetuar esse pagamento. E isso é exatamente para que o empregado possa ter renda suficiente para gozar as férias. Não adianta você gozar as férias, como se diz, sem recurso. Então você vai acabar afetando, mesmo que indiretamente, o gozo dessas férias. E, inclusive, é por isso que nas férias há o pagamento do salário mais 1/3. Para que o empregado tenha um valor a mais realmente para lazer, essas coisas. Então, 48 horas antes de iniciar as férias. Certo. Depois, na prática, vai acabar prejudicando esse empregado. Normalmente, o funcionário entra de férias nos mesmos períodos do ano, né? Meio que você já se programa todo mês de novembro, todo mês de julho, como é o caso aqui. Se precisar ter alguma alteração do próprio funcionário ou da própria empresa, como é que isso deve ser feito? Tem também algum período para que isso aconteça, essa mudança aconteça? No caso da definição sobre o período das férias, isso é uma autonomia que a empresa tem. É a empresa quem vai definir qual é o período que o funcionário vai gozar essas férias. Agora, lógico, a conversa entre o empregador e o empregado é necessária para chegar a esse consenso e definir. Para que seja definido o período de férias, isso tem que haver uma prévia informação com no mínimo 30 dias de antecedência. Não pode amanhã você diz, olha, a partir de amanhã você vai entrar em férias. Isso não pode. A empresa tem que informar o funcionário com no mínimo 30 dias de antecedência quando vai iniciar o período de férias. Certinho. Pergunta da Anne de Mangabeira, acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp também. Quantos dias das férias eu posso vender, ou seja, trabalhar, para receber a mais? 10 dias. 1/3 das férias o funcionário ele pode vender. Agora é importante atentar para um detalhe. Esse é um direito do empregado. O empregado tem o direito de vender esses 10 dias. Mas a empresa só vai ter a obrigação de comprar caso o funcionário, até 15 dias antes de completar o período aquisitivo, formular esse requerimento. No caso do exemplo que chegou agora, a empregada que vai fazer um ano em agosto, ela tem que nesse mês, até esse mês, requerer para a empresa a compra dessas férias. Se ela requerer que a empresa compre esses 10 dias de férias, dentro desse prazo, a empresa vai ter obrigação de comprar. Outro detalhe que tem que ser ressaltado é que a empresa não pode obrigar o funcionário a vender. Certo. Esse é um direito do empregado e não da empresa. Certo. É um movimento que normalmente é do funcionário para a empresa e não o inverso. Exatamente. É assim? Certinho. Em caso de demissão, também já é outra questão, né? Como é que funciona o pagamento de férias, se tem férias a vencer, por exemplo? Aí vai ser tudo pago dentro das rescisões dele, da verba rescisória dele. Se tiver férias vencidas, vai entrar. Se tiver férias proporcionais, vai ser tudo pago durante o período que tem que ser pago as verbas rescisórias. Rocinete está mandando mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais, disse que vai entrar de férias em agosto. E ela queria vender 15 dias. Já não pode, né, doutor? Não, o limite Até é 1/3, 10. que no caso 10 dias. 10 dias então, tá, Rocinete? É o legal aí você vender 10 dias e fazer esse acordo. Já que é em agosto, precisa ser feito esse acordo o quanto antes, né, doutor? Na realidade, nesse caso aí, ela já vai gozar as férias em agosto. Isso. Então, ela já perdeu o prazo de fazer esse requerimento. Para que a empresa compre esses 10 dias agora, vai depender do interesse e da liberalidade da empresa. Se ela disser que não pode, que não quer comprar, ela não tem a obrigação. Ela só teria a obrigação de comprar se o funcionário tivesse feito esse requerimento antes de completar o período aquisitivo. Certo.
Outra dúvida que eu acho bem interessante, apareceu mais de uma vez aqui no nosso WhatsApp, quando essa pessoa vende, digamos que a pessoa vendeu esses 10 dias das férias, ela recebe os 10 dias e mais o pagamento das férias por completo, é assim? Isso, exatamente. É assim que funciona. Então faz aí um acordo para ela, por isso que essa pessoa vai receber a mais. Exatamente. Não é isso? Com relação a férias coletivas, você vê que é um assunto bem extenso, né? Férias coletivas, como é que isso funciona? Existe alguma regra para a empresa, para esses funcionários também? A regra básica das férias coletivas é que a empresa ela tem que definir que um determinado setor, um determinado ramo da empresa ou a empresa completa, ela paralise e aí ela vai conceder as férias, como o próprio nome está dizendo, de maneira coletiva. Todos os funcionários vão ter que entrar de férias. A empresa não pode dizer que é uma férias coletiva e você colocar apenas uma parte dos funcionários de um setor em férias. Certo. Ou para todo o setor, ou não vai ser configurado uma férias coletiva. Certinho. Para a gente finalizar, também nesse mês de julho é muito comum o recesso. É a mesma coisa, garante os mesmos direitos, qual é a diferença? Não, no caso do recesso, recesso é quando há alguma concessão por parte da empresa. Eu não vou funcionar hoje porque eu estou em período de balanço, vou fazer o arquivo aqui da empresa, etc. Então eu vou paralisar, ele vai parar o setor e os funcionários vão ficar de folga. É como se fosse uma folga. Não vai ter remuneração adicional por esse período. É diferente de férias nesse ponto. Certinho. Conversei aqui com o advogado Daniel Rocha. Acho que foi bem produtiva a nossa conversa hoje, né? Várias perguntas dos telespectadores, o que a gente já tinha programado também. Então, doutor, obrigada, viu? Sempre excelente. Nada. Até a próxima. Um prazer. Até. Obrigada, valeu. Deixa eu chamar um vaqueirinho.